Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Vairi, a porção final do primeiro livro de Torá, escreve as últimas ações de Yaakov antes da sua morte no Egito. Faz Yosef jurar que o enterrará na terra de Eretz Israel. Yaakov então dá aos dois filhos de Yosef, Menashe e Efraim, uma bênção especial que lhes confere o elevado status de serem duas tribos separadas dentre os filhos de Israel. Apesar do protesto de Yosef, Yaakov insiste em conceder a Efraim, mais jovem, o direito da primazia de ficar direita durante a bênção, declarando que Efraim seria o mais notável. Yaakov então dá a cada um de seus outros filhos uma bênção individual, apropriada a seus particulares traços de caráter e missões. Yaakov morre aos 147 anos e é levado pelos filhos, acompanhado por um grande cortejo realizado pelos egípcios. A terra de Israel, onde é enterrado em Marpelá, onde já se encontram a esposa Leia, seus pais Isaac, Rivka, e os avós Abraham e Sara. Ao retornarem ao Egito, os irmãos de Yosef temem que ele finalmente buscará vingar. Agora que o pai está morto, Yosef lhes assegura que não nutre sentimentos de vingança, declarando que o fato de ter sido vendido como escravo foi parte do plano divino. A porção conclui com a morte de Yosef. O povo judeu promete carregar os seus ossos com ele para a terra de Israel, quando serão finalmente redimidos. É Isaías. Show de comportamento, por parte de Yosef, sentimento este que tem que permanecer e tem que fazer parte, estar incluso no comportamento, na postura do indivíduo, do ser humano como um todo. Os irmãos ali preocupados, tensos, agora como vai ser. Nosso pai não está mais presente, quer dizer, de certa forma os irmãos tinham como âncora, como barreira de proteção, para evitaria uma certa retaliação por parte de outros, era a presença do seu pai. Mas o pai morreu, agora sim, agora estamos desprovidos de qualquer proteção, de qualquer coisa que venha trazer segurança, ou uma certa tranquilidade. Agora, o fato de o pai não estar mais presente, vamos ter uma vida agora temerosa. A qualquer momento ele pode ser vingador de tudo que ocorreu com ele. Mas não, ele supera essa expectativa, reafirmando que tudo era a providência divina e de que tudo aquilo era necessário. E dizendo, não se ocupe mais com isso, porque isso já é uma situação resolvida. É uma situação resolvida, e a leitura que eu faço de tudo isso é de que tudo isso aconteceu porque houve uma providência divina para um bem maior. Essa foi a postura do Yosef. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Precisamos aprender a encarar as coisas. Exatamente. Precisamos aprendermos, encarar as coisas com essa. Olhando para força. O seu efeito, o seu lado positivo, dos acontecimentos. Teve uma porção que até comentamos, que tem certos acontecimentos que ocorrem na nossa trajetória, que a leitura que acabamos fazendo é de que aquilo foi um desastre, foi uma coisa horrível que não vai ter mais conserto. E muitas vezes aquilo foi para evitar uma outra situação indelicada, ou para preparar um cenário para nos produzir a altura de ter um legado ainda maior, de alcançar um benefício ainda maior. Temos que saber fazer uma leitura, mesmo em situações que julgamos ser adversas. Efa, agora,
próprio Yosef se incomoda com a forma como Yaakov vai abençoar os seus filhos. O filho de que ele passa 20 anos, mais de 20 anos, com a notícia de que ele estava morto, termina os seus últimos momentos com ele e tem a oportunidade de abençoar também os seus filhos, né? Efraim e Manasse, que inclusive ainda é o formato da bênção pela qual abençoamos nossos filhos, né? Principalmente no final de cada Shabat, né? Nós proferimos sobre os filhos e também sobre as filhas as bênçãos, né? Deus te faça e que Deus te abençoe como Efraim e Manasse. Agora, ao tentar corrigir isso, ele acaba tendo a informação de que Efraim ele vai ter, né, uma posição de destaque, né, que isso vai se configurar até o concerto da Geulah, quando definitivamente essas tribos serão reunidas novamente, a casa de Judá e a casa de Efraim. Nós estudávamos a porção anterior do momento em que Judá ele interpela a José, o pai dessas tribos, dessas novas tribos, né, Efraim e Manassés, são inseridas dentro das bênçãos que Yaakov vai também dar aos demais filhos, né, as 12 tribos, e Efraim vai ganhar essa conotação, né, de Rahel, aquela que fica sepultada lá, não em Marpelá, mas em Betlehem, aquela de que o Jeremias, da leitura que nós fazemos, nós realizamos de Tisha B'Av, o choro de Rahel, aquela que vê os seus filhos sendo levados para o exílio. Né? E os primeiros a serem levados pelo exílio foram exatamente as 10 tribos. Ou seja, antes mesmo de que Babilônia levasse a Judéia para o cativeiro, já fazia em torno de 120 ou 150 anos que Israel e Samaria já havia sido levado pelos assírios. E nessa porção ali, nós aprendemos que, embora estejamos dotados de uma capacidade, de uma experiência em determinadas coisas, nós podemos ser deficientes em outras. Embora Yosef tivesse toda a capacidade gestiva, e ele provou ter em toda a sua prestação, serviço, a sua colaboração ao Egito, né, e para a grande massa, para o mundo à sua volta, era visto como um grande homem, né, no momento da bênção. E Yaakov provou ter sensibilidade, ter instintos para definições que estavam além do conhecimento e da sabedoria de Yosef. E aí parte aquele princípio que nós temos. Por mais que nós tenhamos a sensação de estar dotados de conhecimento, nós temos que nos dobrar diante de um ancião, porque ele pode ter a sensibilidade de fazer sondagem no mundo, principalmente da espiritualidade, que nós ainda não alcançamos. É o que estava ocorrendo ali dentro dos fatos que apresentam esta paraxá. Apesar da grandeza de Yosef em relação à profecia, né, que isso. Mas Yaakov com uma deficiência física, visual, né, mas não a mesma de Isaac, né, seu pai. E essas duas grandezas proféticas, né, vamos falar assim, que vai nos levar àquela bênção, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que dás vista aos cegos. Então, nesse caso, a visão de Yaakov, ela estava muito melhor em relação à do próprio José. E isso prova que a capacidade da visão de mundo, da visão do destino, da visão do futuro, não está
naquilo que é contemplado e que é transfigurado, como podemos dizer, produzido por imagens através dos nossos olhos. Mas é aquilo que nós temos na consciência, é a percepção que podemos ter, é o que vai definir o que está relacionado a nível futuro, né? Sobre a vida de pessoas e situações, de eventos, né, que poderão estar acontecendo. É o que estava ocorrendo ali. Ou seja, Efraim teria um papel fundamental. Fundamental. Em momentos decisivos, né? Visto que havia essa dupla missão, né, dividida entre as mulheres Leia e Rachel. Judá, ele é o cetro, ele é o governante, ele é um sacerdote, né? Mas Efraim definitivamente vai fazer esse papel das características encontradas de Esaú, que é aquele que conquista, que vai lá e resolve o problema, né? Exatamente. E o caso de José no Egito, né? Por que ele foi enviado na frente e não foi Judá? Isso. Por que era necessário, nessa discussão agora, ele precisa explicar para os seus irmãos, olha, pessoal, fique tranquilo, não haverá vinganças, porque era necessário que eu viesse à frente. E por que não Judá aqui? Porque exatamente ele tinha as características pelas quais Jacó agora está transferindo a Efraim. Ele vai ser notável, esse menino aqui. Então, aquilo que Rachel conseguiu manter a posição da missão dela, de que seus filhos teriam um papel fundamental, importante. Então, José, é necessário de que ele vá ao Egito, né, prepare as coisas para receber Jacó. Quando vai sair definitivamente, né, vai ser Josué que vai tomar frente novamente para conquistar a terra. Então, esses momentos decisivos de políticos, de aquisição, de conquista, é Efraim que toma frente. Exato. E o avô teve a prerrogativa e as condições de fazer a sondagem do destino da alma. A alma. A alma, né? Então, isso podemos deixar aqui uma mensagem, né, para os pais, realmente. Os pais, o pai, a mãe, né, que tenha a sensibilidade de fazer a sondagem, né, no comportamento dos filhos, no destino dos filhos, para que faça essa leitura e que possamos nos preocupar, como você mencionou, todos os Shabat nós temos a oportunidade, né, de reunir os nossos filhos e decretar sobre eles que a bondade, que a proteção, né, que a presença divina esteja presente na vida deles. Então, a Birkat Kohanim, que é recitada, que é expressa, né, em direção aos nossos filhos. Então, que nós, como pai, a mãe, né, como educador, nós temos a primícia, né, de buscar a proferir sobre os nossos filhos coisas boas, bons eventos, bons acontecimentos, boas energias, uma trajetória que venha trazer realizações na vida deles, né? E nunca usar expressões retaliativas. Você vai ter dificuldade, você não consegue mesmo, olha, você não vai chegar lá. Quer dizer, que Deus nos livre, né, de ter iniciativa de direcionar palavras dessa forma na direção dos nossos filhos. Porque, mais uma vez mostrando nesta porção, nessa paraxá, as nossas palavras têm força e uma força fantástica, uma força grandiosa que faz mover acontecimento. Ela tanto faz mover acontecimento para que se realize, como ela faz mover acontecimento para que deixe de acontecer. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Então, a energia das nossas expressões é que vai causar o grande diferencial na formação dos nossos filhos, na formação da nossa comunidade, né, da sociedade que nós dela participamos. Então, vamos cuidar das nossas palavras. Da nossa boca, das nossas expressões, saem expressões carregadas de força, de energia para construir, mas também sai para destruir.
Então, abençoar os filhos, né, todos os dias, principalmente uma tradição judaica de que você, momentos antes de, quando volta da sinagoga, né, que duche em sua casa, abençoa-se, filhos, que Deus te faça como Efraim e Manassés, e que Deus te abençoe como Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Então, inclusive, Kefa, nesta porção de que Jacob vai caracterizar o perfil dos seus filhos, né, à frente do seu tempo novamente. Então, haverá pequenas modificações de que Moisés, no final de 230 anos, vai abençoar os mesmos filhos, né, com avanços, na verdade, de techuvá, de retorno daquilo que eles ficaram melhores ainda em relação a esse primeiro momento em que Jacob está abençoando as 12 tribos, né? Lá na frente, Moisés vai revelar o quanto houve de avanço. Então, a precisão de que Jacob tem, inclusive do perfil, da personalidade, do caráter e até geograficamente, que local em Eretz Israel eles mereceriam, de que forma cada um deles faria desenvolver aquele território, aquele papel. Né? A você, você com esse nome, com essa energia, com esse perfil, ficará... E até Levi, a quem é censurado nesse primeiro momento, né? Também Shimon. Então ele diz assim, agora vocês, eu não me assento no conselho de vocês. E que Levi seja espalhado entre seus irmãos. Agora, depois, Levi no deserto, ele vai superar esse momento, ele vai se tornar um Cohen, né? E estrategicamente era necessário de que ele estivesse espalhado entre seus irmãos. Porque o ensinamento de Torá, ele precisaria de uma logística onde você não tem WhatsApp, você não tem Facebook, nem nada dessas ferramentas que nós temos hoje. Qual a estratégia de você manter e preservar as 12 tribos sendo orientadas e instruídas? O contágio dessa energia, a presença dessa energia deveria estar, né, subdividida entre o povo, né, para que abraçasse a totalidade, né, dos integrantes das demais tribos. Tribos. Estivesse todos num ambiente só, né, aquilo ficava concentrado num único lugar, né, e não teria a capacidade, né, de alcançar todos que estavam à sua volta. Então ali ele já fez essa distribuição e depois o próprio Moisés vai falar assim no outro momento, e a Levi é aquele que é digno de usar o Urim e o Tumim, né? Eles que são dignos de oferecerem os teus sacrifícios, porque foram encontrados honestos, foram imparciais, então eles merecem abençoar as tribos. É isso aqui. Então, são fatos, o mundo Bereshit, de que estamos concluindo a leitura desse primeiro livro, nos mostra que Deus fez o universo através da profecia. O Kefa está falando aqui, o poder da fala, porque é um dos sentidos que nós temos em relação à elevação do animal, né? É esse poder que temos na fala e de que muitas coisas pode ser produzida para o bem e para o mal, né, com esse mesmo instrumento. Então, no que refere ao futuro, a um legado, uma coisa que é muito importante para o judaísmo é o Rinu, que é a forma como instruímos, ensinamos e abençoamos os nossos filhos diariamente. Palavras, não palavras depreciativas, mas palavras de incentivo. Você é inteligente, você vai conseguir, né, você vai superar, olha que... Então, sempre reconhecendo as qualidades, né, e sabendo como tratar as deficiências de personalidade, de caráter, para que você não faça com aquilo supere, né? É isso que... E, de repente, a pessoa está diante de um quadro, de uma situação muito difícil, que é falar isso é intransponível, isso é uma pedra, isso é uma rocha, isso não é difícil. Não, mas veja, Hashem disse a Moshe, chega lá na rocha e diga para ela verter água. Só a força da palavra era para ser dada. Mas às vezes nós não encontramos, né, o equilíbrio, né, posso até dizer, a racionalidade para manter só
na crença, né, na esperança de que a força da palavra vai ser suficiente, nós usamos outros métodos. Nós acabamos ferindo, né, o método que nós vamos utilizar. E aí está na figura do Moshe tocar com o cajado na pedra, né? Teve uma consequência, né? E foi incalculável. A princípio não estava previsto aquela consequência. Era para chegar na rocha e dizer para a rocha verter água, né? O toque do cajado foi uma outra iniciativa que não estava no protocolo, né? Então, muitas vezes, as nossas interferências nos casos, que vai além da força da palavra, da expressão, não está no protocolo. Se nós acreditarmos que a palavra ela tem o poder de mudar, ela tem a força de transformar, basta que ela seja verbalizada no nosso pensamento e as coisas irão acontecer. Então, foi feito um experimento, inclusive com a água, né? O experimento foi separada uma porção de água no recipiente e um outro em que a pessoa fala com a água. Então, para um foi feito um teste negativo, de depreciação, de que você é feia, de que você não presta, de que você é ruim, de que você é inútil. Então, aquela água apodreceu. Dias assim, ela apodreceu. E daquela outra porção em que havia palavras positivas, de elevação, né? Valorização, aquela água, positiva, ela chegou a melhorar a sua qualidade. Então, isso já é um experimento científico. Pessoal, isso e muitas outras coisas será comentado aí pelo mais competente Minyan. Minyan este que fala de Anusim para Anusim. Sugerimos que você compartilhe este vídeo com os seus amigos, nas suas redes sociais, no Facebook, enfim, né? Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ative lá o sininho, né, e receba as nossas notificações. Lembrando que esta produção está também sendo compartilhada, né, e transmitida pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, Portugal. Seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shabbat.